E mais uma vez, a Marina Zatz está presente aqui nesse canal, mais conhecida como Luísa Mel. Ficou muito conhecida como uma apresentadora que defendia os animais e depois ela foi mais para a causa animal. E aí, o que acontece é que ela tem muitas falas contraditórias, ela se mete em muitas polêmicas, e a da vez foi a Capivara Filó, e também agora tem as questões do Instituto Caramelo. E a gente vai conversar sobre tudo isso hoje nesse vídeo. Antes de mais nada, eu quero falar para vocês o seguinte: sim, a pauta que eu trago aqui nesse canal tem tudo a ver com esse assunto. Eu sei que tem muitas pessoas que podem ser que não se interessem por esse assunto, mas é um assunto que eu preciso falar aqui, já que aqui a gente sempre fala, traz notícias e sempre fala do bem-estar dos animais. Então eu acho bem importante a gente trazer esse assunto aqui. E é um assunto que eu vou trazer muitas coisas para vocês. Eu sei que tem muita gente que não está entendendo nada do que está acontecendo, muita gente que está em dúvida do que está acontecendo. Então eu vou trazer algumas coisas para esclarecer para vocês o que está rolando. Olha, não é a primeira vez que eu trago vídeos, né, sobre a Luísa Mel aqui no canal. Muitas vezes falando sobre opinião, muitas vezes reagindo a falas polêmicas, ou até mesmo contando casos de uma forma integral para vocês se situarem, né, como vai ser o caso de hoje. Mas sempre quando eu falo sobre ela, ou né, imagino pessoas que falam sobre outras pessoas de outros nichos também, essas pessoas que são públicas, essas pessoas que têm muitos fãs, pessoas que idolatram ela, acabam vindo aqui me atacando. Mas eu quero falar para vocês o seguinte: eu não tenho nada contra a pessoa Luísa Mel, mas eu acho que muitas falas e muitas atitudes dela são problemáticas. Bom, eu já falei isso muitas vezes, vou voltar a repetir. Eu não vou me calar para coisas que eu vejo que prejudica os animais de alguma forma. Então, pega a pipoca e vamos lá. O que acontece é que o extremismo sempre é ruim, né? Mesmo o extremismo quando a gente envolve animais. E sim, gente, eu sou médica veterinária e a minha classe é absurdamente atacada por ela. Já foi muito mais, hoje em dia até que não tanto, mas já foi muito mais. Então, isso me incomoda e eu acho que me dá o direito de vir aqui e falar algumas coisas também. Eu sempre achei a Luísa Mel muito extremista. Ela fica querendo impor o que pode, o que não pode. Por exemplo, o cachorro comprado é ruim, cachorro adotado é bom. Como se tipo, os cachorros de raça não tivessem uma importância na nossa vida. Gente, tem. Cachorro de raça, existe raça porque existe função. É a mesma coisa de profissão, certo? Então, assim, eu sou super a favor de adotar, super a favor de pegar cães na rua, mas não é porque eu sou a favor de uma coisa que eu não posso ser a favor de criadores que são responsáveis, criadores que estão ali prezando manter, né, a função original da raça, não só cachorros comercialmente viáveis. Então, realmente, eu sou a favor de adoção, acho lindo de verdade, mas eu também sou a favor das raças. Cachorro de raça é péssimo, mas cachorro vira-lata é ótimo. Concordo que os dois são ótimos. Por que não? Não é porque você gosta de cachorro de raça que cachorro vira-lata é ruim, não é porque você gosta de vira-lata que cachorro de raça é ruim. Os veterinários têm que atender de graça, se cobra porque não ama a profissão. E a gente vive de quê? Por aí vai, gente. Vocês sabem que existem muitas questões aí que envolvem a Luísa Mel. Sabem que o extremismo dela é muito constante. Ela tá sempre postando alguma coisa extremista nos stories, enfim, nas redes sociais. O problema é que, infelizmente, quando as pessoas são muito seguidas e muito admiradas, existe um batalhão de pessoas que vai começar a pensar como ela. Isso porque ela repete tanto uma coisa que aquele monte de gente que tá ali, né, muitas vezes são influenciados, por isso que chama influencer, e acabam repetindo as mesmas ações. E aí o que acontece? Elas acabam tomando tudo que a Luísa Mel fala como verdade. Eu já admirei muita coisa que a Luísa Mel fez. Eu já acompanhei muito resgate, assim, em tempo real, que ela ia postando, ia vendo. Já acompanhei muita coisa e eu admirava muito. Porém, quando a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo e vendo algumas coisas, a gente começa a perder, assim, a perceber algumas coisas na real, né?
e perder a vontade de seguir aquela pessoa, porque simplesmente você não concorda com tudo que ela fala ou acha meio nocivo as coisas que ela fala, que foi o meu caso. Então, se eu vou ficar falando aqui tudo que ela falou que foi muito incoerente, eu vou fazer um vídeo muito gigante, até mesmo porque a trajetória da Luísa Mel é muito grande. Então, eu peguei alguns casos principais que tem a ver com o nosso tema principal aqui, que são os animais, e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Nada que não tenha a ver com animais, apesar de muita coisa ter sido polêmico, que envolve a carreira dela, interessa para mim, né? E para vocês que o assunto principal realmente é o bem-estar animal e tudo mais, a causa animal. E eu vou começar lá em 2013, com a invasão polêmica do Instituto Royal. Isso aconteceu em outubro e foi o resgate dos Beagles lá do Instituto Royal. Os manifestantes estavam acusando o Instituto de maus tratos e teste na indústria farmacêutica em Beagles e em outros animais, como ratos e coelhos, por exemplo. Teve uma denúncia anônima dizendo que os cães estavam sendo cruelmente sacrificados um dia antes da ação toda, sendo que em 2012 o Instituto Royal já tinha sofrido uma denúncia que no momento da invasão estava sendo investigada. Eles já tinham recebido várias visitas, mas o caso ainda estava em andamento, já que as pesquisas eram feitas, segundo eles, de acordo com todos os protocolos da Anvisa. Cerca de 200 cachorros da raça Beagle foram tirados do Instituto por cerca de 80 a 120 manifestantes que derrubaram os portões, depredaram o lugar e levaram os cães em seus carros próprios. Mas o que acontece, gente, é que em 2015 foi publicada uma matéria onde fala que alguns cães do Instituto Royal foram encontrados abandonados na rua e com fome. E em 2020, a USP, em um artigo, publicou que aqueles cães não sofriam maus tratos. Bom, se eles sofriam maus tratos ou não, é só quem estava lá dentro que vai saber falar. O Instituto Royal, gente, é importante dizer que ele, na época, era o único instituto do Brasil que estava liberado para fazer testes em animais. E o pessoal do instituto não concorda com isso e acha que isso foi um atraso para a ciência no Brasil. Isso foi realmente muito polêmico, foi uma grande coisa na época, muita gente começou a dar mais visibilidade para a Luísa Mel enquanto protetora dos animais, inclusive eu, que nem sabia que ela existia, já tinha ouvido falar, mas nem sabia que ela existia, e depois disso, que eu achei lindo na época, e hoje eu já não sei se eu concordo tanto, eu comecei a seguir. Na época eu estava no meu 3º ano de medicina veterinária, e eu achava assim, nossa, que mulher forte, que mulher que vai atrás das coisas que ela quer de fato, né? E a gente não sabia se realmente tinha maus tratos ou não. Se tinha, maravilha. Mas se não tinha, como que um bando de gente entra em um lugar e subtrai 200 cães? Você imagina o prejuízo disso daí. Beleza, muita gente fala, mas é porque isso aí é dinheiro público que está sendo investido nisso aí. A gente quer saber para onde vai o nosso dinheiro. Ok, mas eu acho que uma coisa não justifica a outra. Então, isso vai de cada um também, né? Gente, depois disso, a Luísa Mel teve um hype gigantesco. Ela estava em um monte de site, ela estava em um monte de programa de televisão, um monte de gente entrevistando ela, querendo saber o que seria feito dos Beagles a partir dali, né? E o que foi dito foi que os Beagles seriam tratados e as pessoas que fossem adotar os Beagles seriam conscientizadas porque estavam levando um animal especial para casa. É claro, um animal que não tinha tanto contato com pessoas e tudo mais. Só que as pessoas esquecem que o Beagle é um cão que não é um cão para qualquer tutor, né? É um cão que precisa de um acompanhamento. É um cão que, mesmo se ele não fosse um Beagle do Instituto Royal, ele provavelmente teria que passar por processos de socialização e adestramento, porque ele é um cão que ele geralmente faz bagunça, ele geralmente tem muita energia, ele precisa gastar energia e essas pessoas não são educadas para isso. Acha, é um cachorro de raça, que lindo, eu quero. Então, acaba levando para casa uma coisa que ela não quer de fato, ela só acha bonitinho. E aí é que os problemas começam a acontecer, e foi isso que aconteceu, que as pessoas lá da cidade, né, de São Roque e algumas cidades do interior lá de São Paulo, começaram a falar, olha, é estranho porque nunca teve Beagle aqui, de repente aparece 2, 3 Beagle na rua, e aí depois desse hype todo, né, da invasão do Instituto Royal, em 2014,
que foi quando eu comecei a pensar, eu acho que eu, Paula, não tenho tanto a ver assim com ela por conta das coisas que ela anda falando. Ela soltou uma publicação reclamando absurdamente, chorando e tudo mais, falando que ela tinha resgatado um cachorrinho na rua, levou num hospital veterinário e eu não sei se ela chegou a levar ou alguma coisa assim. Eu sei que as pessoas cobraram e ela exigiu que seria de graça. E aí as pessoas, não, isso que é particular, né? Precisa pagar. Ela falou, não, começou a fazer um monte de nota, discurso de ódio contra o veterinário, que os veterinários tinham sim que atender de graça, que os veterinários tinham sim que fazer a parte social deles. Gente, isso é como você pegar um problema e jogar para outra pessoa, né? Tipo assim, eu peguei um cachorro de rua para eu cuidar, mas eu não vou arcar com consequência. Quem vai arcar com consequência é o profissional da área, quem mandou ele escolher veterinária. E aí, o CRMV de São Paulo, né, eles fizeram uma carta aberta para a Luísa Mel, que eu vou ler para vocês, ou seja, ela criou treta com o nosso conselho de veterinária. Eu vou ler aqui a carta aberta agora para vocês. Foi publicada no dia 30 de 5 de 2014, uma carta pública à senhora Luísa Mel. O Conselho Regional de Medicina Veterinária teve conhecimento da sua lamentável manifestação a respeito do hospital veterinário que prestou atendimento a um animal resgatado para sua equipe e que tomou grandes proporções nas redes sociais, gerando milhares de comentários desabonadores contra a profissão de médicos veterinários. Isso realmente foi verdade. Muita gente começou com aquela história de que, veterinário não ama animal, veterinário gosta de dinheiro. Até hoje eu escuto isso, gente. Apesar de ter melhorado muito, até hoje eu escuto isso. É só você pegar um vídeo aí nos comentários que eu tô falando de doença, alguma coisa assim, né? Você vai ver que muita gente ainda comenta isso. E isso veio dessa ideia de que veterinário tem que tratar de graça, né? Aí continuando aqui. Em razão disso, esse CRMV-SP vem em defesa da nossa nobre profissão e com grande indignação ressaltar a Vossa Senhoria e a sua equipe de proteção animal e a todos os demais protetores que o médico veterinário é um profissional como todos os demais, vivendo da remuneração do seu trabalho e que deve ser respeitado por isso. Fato, né? A gente estuda nada de graça. Há, desde o princípio, um enorme investimento financeiro, físico, mental e psicológico durante a graduação em medicina veterinária. Esforço que se propaga ao longo de toda a carreira por ser uma profissão que exige muita dedicação em razão de cuidar de vidas de animais, proteger a sociedade e zelar pela preservação do meio ambiente. O médico veterinário tem sido de forma constante cobrado por pessoas que se nomeiam protetores dos animais para que exerça a sua profissão de forma gratuita ou mesmo por preços irrisórios, sendo totalmente atacado em caso de recusa. Infelizmente, tais pessoas encontram na causa animal uma forma de se promover, usando a proteção inclusive como cunho político e não por realmente se importarem com a situação. Assim, fazer caridade com a mão dos outros se torna a melhor opção, que é aquilo que eu falei para vocês, né? O animal passou mal, você pega simplesmente, eu vou comprar essa briga, mas você não se responsabiliza de fato por aquele problema. Ressalta-se ainda que o Código de Ética Profissional do Médico Veterinário, aprovado pela Resolução CFMV 722/02, dispõe que não é permitida a prestação de serviços gratuitos ou por preços abaixo do usualmente praticados, exceto em caso de pesquisa, ensino ou utilidade pública. Bom, essa carta aberta vai estar na íntegra aqui embaixo, né? É só vocês clicarem lá, eu peguei as partes mais importantes, mais relevantes. O que acontece é que mesmo depois disso, que eu comecei a questionar as falas dela e tudo mais, eu ainda assim gostava de acompanhar os resgates. Eu achava muito interessante como que era feito e tudo mais, até mesmo porque na época eu estava cursando medicina veterinária, eu ainda estava aprendendo muita coisa, e isso me ajudava muito. Isso me ajudava, muitas vezes, a perceber como que ia ser ali minha rotina do dia a dia, mesmo fazendo estágios todos os dias, né? Às vezes a gente não via casos extremos, como eram os casos que a Luísa Mel trazia à tona, trazia a público pra gente. Então isso me fazia muito bem, eu gostava de ver, gostava que aquele animal estava aparentemente aparado ali, né? Então isso me fazia muito bem e por isso eu continuava seguindo a Luísa Mel. Eu ficava vendo ela sempre nas feiras de adoção, sempre nos resgates, e aí em 2015 veio o Instituto Luísa Mel.
E o Instituto Luiza Mel também foi uma página que eu comecei a seguir fortemente, até mesmo porque no Instituto, muitas vezes, o que eles mostravam ali eram coisas que nem em clínica particular a gente costumava ver na época. Então, eram coisas que eram de alto padrão, muitas vezes. Eram tratamentos legais que a gente via os animais ali e tudo mais. Então, era um perfil que eu gostava muito de acompanhar também. E o Instituto Luiza Mel, ele foi criado em 2015, mas ele foi criado por pessoas que já eram adotantes, e aí eles chamaram a Luiza Mel como um nome forte para promover ali a instituição. Mas guarda isso, né, que eu vou seguir aqui a timeline, guarda isso porque daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre o assunto do Instituto Luiza Mel. Em 2018 foi publicado aquele vídeo a respeito dos dogs franceses. Eu já fiz um vídeo falando sobre esse resgate, eu já fiz um vídeo comentando a respeito disso, vai estar linkado no box de informações. Esse vídeo está completaço, então vai lá e vai entender o que aconteceu naquele dia. Nada é o que parece. Mas, resumidamente, esse caso é o seguinte: eles receberam uma denúncia de maus tratos de um canil. Depois de perceberem que eles não conseguiriam invadir o canil, eles fizeram uma denúncia de busca e apreensão de drogas. Drogas essas que eram medicamentos usados pelos RTs do lugar. E sim, esse canil específico tinha tudo certinho. Tinha RT, tinha alvará e tudo mais. Com a invasão que aconteceu bem cedinho e sem os proprietários do canil em casa, foram levados mais de 170 bulldogs, objetos pessoais como câmera e também notebook, e duas cadelas que não faziam parte do canil, que era uma Borzoi e uma Spitz alemão. Essas duas cadelas eram pet e nunca se reproduziram. Esse nem era o intuito da dona do canil. Até porque Borzoi, né, gente? É uma raça exótica, então seria muito difícil conseguir um macho, porque não é uma raça que você vê com facilidade aí no Brasil. Quem já viu um Borzoi na vida? Eu, pelo menos, nunca vi. Enfim, esse caso ficou muito grande porque a mídia caiu de cima. Afinal, a Borzoi era uma cachorra de suporte de uma criança autista. Essa história ainda está sendo julgada, inclusive esse mês tem os julgamentos. Mas, além de tudo, alguns bulldogs morreram no transporte e todos os animais foram doados. Bom, pelo menos é o que eles dizem, porque eles até assinaram um laudo que a Borzoi tinha morrido também, mas ela foi encontrada bem viva. Eu nem tenho tanto a dizer a respeito disso, né? Assista o vídeo que eu fiz lá em 2021, que você vai entender tintim por tintim essa história toda, que tomou uma proporção gigantesca, e o processo está em mais de 15 milhões. Bom, um ano depois, em 2019, aconteceu o deslizamento lá em Brumadinho. E quem estava lá chorando, pedindo pelo amor de Deus? Ela, a Luiza Mel. E por que isso causou uma polêmica tão grande? Porque, de início, né, todo mundo sabia ali que aquilo lá foi uma coisa muito grande, uma coisa catastrófica, uma coisa que era algo de realmente todo mundo se juntar para ajudar. O que acontece é que muitas famílias perderam muitos entes queridos. E a Luiza Mel queria fazer resgates gigantescos de animais que estavam em sofrimento e lá no meio da lama. Mas o que acontece é que os animais provavelmente estavam em dor, provavelmente eles deviam ter, se eles estavam atolados na lama, muitos deles provavelmente deviam ter fraturas, deviam estar machucados e tudo mais. E aí a Luiza Mel veio a público chorando, falando que ia conseguir ajudar esses animais, a resgatar esses animais de helicóptero, que seja a forma que pudesse, mas que ela ia conseguir fazer isso. Olha, se os animais não tivessem machucados e passando fome, eu concordaria, eu acho que 100% com ela. Essa foi a polêmica, não estou falando que eu sou contra nem a favor. Eu conheço veterinários, né, eu sou de Belo Horizonte, Brumadinho aqui do lado, para quem não sabe, eu conheço veterinários que trabalharam lá e falaram, tem animais que chegam resgatados, mas precisam ser eutanasiados. Do jeito que eles estão, não tem nenhuma chance desse animal viver bem depois. Então, infelizmente isso aconteceu muito e essa foi a grande polêmica lá de Brumadinho envolvendo a Luiza Mel. Muita gente foi contra, muita gente foi a favor. Me conta aí se você foi contra ou a favor do abate dos animais que estavam lá soterrados alguns dias sem comer, sem poder se movimentar, até a lama que envolvia eles secar. Bom, agora a gente vai pular lá para 2021. Em 2021,
A própria apresentadora falou que foi o pior ano da vida dela, que aconteceu muita coisa. E isso eu preciso falar porque isso aqui envolve a causa animal, né? Que ela parece que fez umas aplicações, né? Que tinha, sim, estudo em animal, alguma coisa nesse sentido, que eu não entendo nada de estética, mas foi o que eu li, né? Então, muita gente caiu de cima dela. E aí, ela, no meio dessa cirurgia, ela falou que o cirurgião fez uma lipoaspiração nela e que foi sem autorização dela. Então já começou o problema daí. Nesse mesmo ano, ela teve aquela treta com o Zé Neto, sabe? Do Zé Neto Cristiano, eu acho, que ela falou, ele mostrou nas redes sociais, né, que ele estava pagando uma promessa e essa promessa envolvia fazer uma cavalgada assim tal. E aí ela começou a atacar ele, falou: se você fez a promessa, você que devia pagar a promessa. O animal não tem nada a ver com isso. Né? E aí ele começou a mostrar o tanto que esses animais eram bem cuidados e tudo mais. E a polêmica envolveu o seguinte: o pessoal falando, olha, ao invés dela, sendo ativista da causa animal, tá preocupando com um cachorro que tá na rua, abandonado, um cavalo abandonado na rua, tem um monte por aí. Ela tá invocando com um cara que tá pagando uma promessa, enfim, tá andando a cavalo, enfim, num burro, né? E ela tá querendo holofote, porque só porque o cara é famoso, aquilo lá teve maior dimensão, né, do problema. Houve uma comoção muito maior, né? Mas o que acontece é o seguinte, né? Ele começou a mostrar que os animais estavam bem e tudo mais. O grande questionamento era se ela tivesse visto de uma pessoa aleatória, né, uma pessoa comum, que não tinha grande visibilidade, será que ela ia falar alguma coisa? Ou será que ela realmente estava querendo holofote para ela? Né? A gente não sabe, mas foi isso que se questionou na época. E aí, o caso da Borzoi de 2018 volta à tona. Por quê? Porque nessa época foi quando um adestrador foi lá num condomínio de luxo para, né, trabalhar com os cães e ele já sabia da história da Borzoi. Ele olhou aquela cachorra e falou: opa, eu conheço essa cachorra aqui. E aí ele tirou foto, ele filmou a cachorra e tudo mais, e mostrou para algumas pessoas que ele conhecia, que conheciam a cachorra, que comprovaram que aquela era a cachorra que foi dada como morta em 2018 pelo Instituto Luiz Amel. E aí, foi aí que ela começou a ser, de fato, acusada de roubar uma cadela de uma criança. E aí, por isso que esse vídeo que eu fiz, né, foi lá em 2021 ainda, né, contando toda essa história para vocês. E agora, vamos pular de 2021 para esse ano. Né? E esse ano, o que colocou os holofotes nela, que está fazendo as pessoas a investigarem ela, a realmente cogitarem se ela é uma pessoa boa ou uma pessoa ruim, é a história da capivara filó. Se você não sabe do que eu estou falando, a capivara filó é o seguinte: o Agenor, ele é um ribeirinho, e ele adotou uma capivara porque uns indígenas caçaram a mãe dela e ela era muito pequenininha para ficar ali solta, né? Então a Agenor cuidou dessa capivara. Lembrando, gente, ele é um ribeirinho. E aí ele é inclusive estudante de agronomia, tá aí no meio, né? Mora num sítio, uma fazenda, uma coisa rural ali, né? Que dá pra gente ver em algumas imagens ele mexendo com gado e tudo mais, né? E a Filó vivia ali naquele meio, né? Então ela nunca foi um animal preso dentro de casa, de cativeiro, um animal solto, né, um animal que podia nadar a hora que quisesse, podia sair para pastar a hora que quisesse, podia voltar para casa a hora que quisesse. E aí o que aconteceu é que esse menino recebeu denúncia porque ele estava expondo a capivara. E a legislação do Brasil não permite que a gente faça vídeos e promova vídeos usando animais, né, animais silvestres. Mas isso é muito, muito estranho de se falar. Eu, Paula, particularmente, eu não concordo com expor, né, animais. Não concordo com o turismo que envolve animais exóticos, né? Pessoas que vão ali para essa região deles mesmo, né? Imagino que deva ter. Eu andei pesquisando algumas coisas, né? Tem interação com boto, tem interação com cobra e tudo mais. E o turista, lógico, acha lindo, vai lá, tira foto e tudo mais. Então, a problemática de mostrar é só essa, né? Não é porque é uma capivara que tem aqui na Lagoa da Pampulha umas 300, na verdade tinha mais, agora está acabando, né? Mas
Não é porque é uma capivara, né, que é um bicho que muitas vezes as pessoas veem e tudo mais, que é menos problemático. Mas isso daí é opinião, né? Isso aí é opinião. Tudo bem ele ter a capivara dele, sempre fui contra ir lá e tirar a capivara dele, que já estava lá, né? A bichinha estava bem cuidada, a bichinha gosta de estar lá. Aí como que você vai lá e tira o animal da pessoa? E como que você tira a pessoa daquele animal? Né? Então, eu sempre fui contra isso, né? Eu quero deixar isso bem claro para vocês, porque eu andei pronunciando algumas coisas, eu acho que algumas pessoas entenderam errado. Mas, enfim, a legislação brasileira não permite que você fique mostrando esse tipo de situação com animais silvestres, tá? Esse tipo de situação que eu falo é a interação, né, com animais silvestres. Né? O que é muito falho, que a gente sabe que é muito falho, né? Pessoas, turistas vão pegar cavalo marinho na mão e soltar, sabe muitas vezes que esses cavalos marinhos, eles vêm a óbito, eles acabam morrendo, né? As pessoas muitas vezes vão fazer ali interação com outros animais, que a gente sabe que não pode, que não deve, né? Sucuri, macaco, enfim, a gente sabe disso. Mas, de todo jeito, né? É falho, é hipócrita, mas é isso. E o que acontece é que esse menino recebeu uma denúncia, né? E ele recebeu também uma multa de 17 mil reais. E esse menino é um menino que ele é humilde, né? Pelo menos é o que parece, tá? E o que acontece, gente, é que, além disso, além dos 17 mil reais, o pessoal estava querendo tomar a capivara dele e levar para um recinto. Mas, né, o recinto que esse animal foi era um recinto totalmente que dava para você ver que estava abandonado pelas autoridades. Dava para você ver que não tinha nenhum tipo de capricho e que onde ela vivia era muito melhor para ela do que o lugar que ela estava lá sozinha, sem interação nenhuma e um recinto pequeno, estranho, um recinto mal cuidado, sabe? E o problema grande é que a Luísa Mel se pronunciou e ela se pronunciou a favor do IBAMA. O maior problema é que ela soltou algumas falas problemáticas que deram a entender que ela tem contatos e ela tem influência no IBAMA. Então, assim, não falou que ela tem, mas deu a entender que ela tinha. Né? E aí, quando as pessoas começaram a questionar, até hoje eu não vi ela falar que não tinha nada. Né? Mas o que aconteceu foi que o Agenor foi atrás de algumas autoridades, foi atrás de pessoas protetoras dos animais mesmo, como a Joana Dark, como o Felipe Beccari, e eles conseguiram, né, pegar a capivara de volta enquanto o processo corre. E aí as pessoas ficaram indignadas com o posicionamento da Luísa Mel. Afinal de contas, não é uma protetora dos animais, então o que ela está querendo deixar o animal num recinto daquele? Né? E aí vieram à tona, né, aquelas lembranças daqueles animais que ela resgatou de circo, resgatou de fazenda e tudo mais, alegando maus tratos, e que os animais morreram nos recintos, né, deles. Mas enfim. E aí, por último, né, agora, a grande questão são os pronunciamentos do Instituto Caramelo. O Instituto Caramelo é o antigo Instituto Luísa Mel. E o Instituto Caramelo começou a alegar que a Luísa Mel, há alguns meses, já abandonou todas as atividades lá com o Instituto Caramelo, e que ela nunca na vida doou um único centavo para o Instituto. E aí o que acontece, gente? O Instituto Luísa Mel, antigo Luísa Mel, né, colocou o nome da Luísa Mel para atrair pessoas, porque o nome dela já era relevante nessa área, e eles queriam que as pessoas tivessem outros olhos para o Instituto Luísa Mel. Porque, assim, usando uma pessoa conhecida no meio, uma pessoa que as pessoas confiavam, era mais fácil de conseguir patrocínio, mais fácil de conseguir doação, né? Porque era uma pessoa que era, de fato, uma pessoa conhecida. Então, por isso, né, eles chamaram a Luísa Mel para ela ser como se fosse tipo uma embaixadora. Né? E aí a Luísa Mel se pronunciou, ela falou que ela doou tempo, doou saúde, doou o nome dela, doou um monte de coisa para o Instituto Caramelo, sim, né? E o Instituto Caramelo mudou, né, o nome justamente por isso, porque tiveram algumas desavenças entre eles e que não estava sendo mais viável manter o nome de Instituto Luísa Mel para eles. Bom, desde o mês passado eles vêm trocando algumas farpas aí, né, e em alguns comentários do Instituto Caramelo, né, para seguidores, eles deixam bem claro que a Luísa Mel nunca ajudou eles de fato. Ela ia lá fazer alguns stories, fazer algumas coisas, e nunca ajudou eles de fato. Pelo menos foi isso que deixou a entender esses comentários, né, essas respostas a comentários de seguidores. A Luísa Mel rebateu, deixando a entender, inclusive, que era proprietária lá do Instituto e que também passou por tipo um golpe, porque ela quis dizer
que alguns contratos, alguns acordos foram firmados usando o nome dela sem ela ter liberado isso. E aí que, obviamente, o Instituto rebateu e se pronunciou, né, falando que a Luísa Mel está querendo reverter a história a favor dela e que realmente vai ser caso judicial, não vai dar mais para ser algo a ser discutido assim em público. Onde isso vai dar, a gente não sabe, mas o que eu tô vendo de pessoas que estão querendo que a Luísa Mel seja cancelada, vocês não têm noção. Bom, gente, então é isso. O vídeo já tá muito longo, né? Mas é um vídeo que eu achei necessário trazer aqui nesse canal. Se você pesquisar bastante, você vai achar muito mais histórias da Luísa Mel, envolvendo pessoas, envolvendo animais, né? Então, pesquisa. Se você tiver interesse em saber mais, pesquisa. Eu só trouxe aqui algumas coisinhas polêmicas ao longo da trajetória dela. Como eu falei, a trajetória dela é muito grande também, né? E ela sempre foi uma pessoa polêmica. Então, tem muita coisa aí que vocês podem pesquisar, que vocês vão encontrar. Você tá aqui até agora? Comenta aí. Tô aqui até agora, Paula, que eu vou te responder, te dar um likezinho e seguir de volta, tá bom, gente? Beijo, até o próximo vídeo.